Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, amém? Uma alegria estar aqui com vocês todos, irmãos e irmãs da Segunda Igreja, uma alegria que vocês estejam aqui conosco, uma alegria para você também que está aí na mídia social, nos vendo, nos acompanhando. Estamos muito gratos a Deus por ir revendo vocês, vendo cada um de vocês. Alguns de vocês foram chegando aqui e eu quase não reconheci. Hoje de manhã eu encontrei uma pessoa muito querida, mas eu demorei muito para reconhecê-lo. Fazia uns 9 meses que eu não o via de perto. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado. Estamos gratos a Deus por tudo o que Ele tem feito conosco, pelo cuidado conosco, pelas lutas, pelas dificuldades. O nosso Deus é um Deus bom. Amém? Então, se você crê que Deus é bom, diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma preocupação que não é minha especificamente, mas que ela toma conta do povo de Deus de vez em quando, em alguns momentos da vida das pessoas, especialmente dos cristãos. Quando sempre que há uma grande crise na humanidade, os cristãos, ou pelo menos alguns deles, começam a ficar preocupados com a volta de Jesus. E isso já é histórico, especialmente nos últimos 150 anos. Sempre surge alguém tentando responder e dizer qual é a data da volta de Jesus. E aí você já sabe o que acontece, aquelas confusões de sempre. Há mais ou menos alguns no século passado, ou no retrasado, no anterior ao passado, o que aconteceu foi que alguns grupos se levantaram e marcaram uma data. E eles foram criando uma espécie de grupos fechados, que eles só permitiam que entrasse naquele grupo as pessoas que acreditassem nas palavras de um profeta ou de uma profetisa que havia marcado a data da volta de Jesus. E eles se fecharam e criaram uma divisão na vida da igreja. Eles separaram da igreja. E a data que eles marcaram, Jesus não voltou. E eles então criaram mais uma igreja, se afirmando ser uma igreja cristã. Isso já se repetiu algumas vezes nesse ambiente religioso e nesse ambiente da igreja. Depois disto, já agora, depois da Segunda Guerra Mundial, outros grupos foram surgindo e marcando datas para a volta de Jesus. Alguns deles também foram muito radicais, e mais recentemente, ainda no século XX, os grupos se multiplicaram nos Estados Unidos, afirmando que Jesus iria voltar e determinaram uma data. Um deles foi tão agressivo que eles se fecharam num casarão, numa fazenda, e eles se fecharam tanto que eles marcaram a data, e como Jesus não voltou naquela data, eles resolveram todos cometerem o suicídio. E eles foram matando-se uns aos outros até que o último cometeu o suicídio. Sempre quando tem uma pandemia, uma crise, uma grande tragédia na humanidade, surgem esses profetas de última hora e começam a dizer que a data da volta de Jesus será em determinado momento, em determinada hora. No século XX ainda, muito mais recentemente, acho que vocês ouviram falar do código Maia, né, dos maias. Então foi uma profecia que eles afirmavam que o mundo iria se acabar. E muitos cristãos, especialmente nos Estados Unidos, misturaram isso e marcaram uma data. Outros afirmaram que Jesus estava voltando e seria breve, e um deles, um pastor chamado Jennings, ele anunciou nos Estados Unidos isso,
e arrastou milhões de dólares para sua conta pessoal, afirmando que Jesus ia voltar em determinada data. Atualmente, nesse período dessa pandemia, isso já voltou a frequentar os ambientes religiosos, os ambientes da igreja. Por isso, nesta noite, eu quero conversar com você sobre isso e mostrar o que Jesus afirma sobre isso, para que você saia daqui com uma vida diferente. Nós não queremos pregar o Evangelho apenas para que você tenha informações. Nós cremos que o Evangelho é o poder da palavra de Deus que pode transformar a vida das pessoas. E é por isso que nós queremos fundamentar a nossa palavra nesta noite, no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 6. E eu queria que você prestasse atenção, para que da sua mente desaparecesse essa preocupação e essa proposta absurda, né, de você ficar tenso, ansioso, entrando em pânico, achando que Jesus vai voltar de acordo com esses sinais, de acordo com o espalhamento das pragas, das doenças. Preste atenção, os discípulos também tinham essa preocupação. Eles se preocupavam quando eles viram que Jesus estava indo para o Pai. Eles se reuniram, eles estavam reunidos com Jesus e eles perguntaram para Jesus. Veja o que eles perguntaram: queremos saber a data da volta de Jesus. Foi o que eles disseram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Jesus estava dizendo que ele ia voltar para o Pai. Estava reunidos com eles e afirmando: eu vou ao Pai, e quando eu for ao Pai, eu voltarei para vocês. Ele estava dizendo isto. E eles falaram: então, quando o Senhor voltar, o Senhor vai restaurar Israel? O Senhor pode nos dizer que é este o tempo que isso vai acontecer? O Senhor vai nos dar a data? Qual vai ser o momento em que Jesus vai voltar? E Jesus responde para eles. Jesus responde assim: respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, que épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, é muita pretensão desses falsos profetas ficarem afirmando que Jesus vai voltar em determinado momento, porque a volta de Jesus é exclusiva, a data é exclusiva dele, é ele quem sabe, é ele quem determina. Por essa razão é que nesses períodos de crises na humanidade, os ambientes religiosos, eles começam a ser frequentados por esses falsos profetas, porque esta é a forma que eles têm de atrair as pessoas, colocando medo nas pessoas e dizendo que elas devem estar preparadas para esse momento, e isso significando que eles devem acreditar na data que esses que se acham ungidos estão afirmando que Jesus vai voltar. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, ele fala sobre os sinais. Ele diz que haveria guerras, que haveria fomes, ele diz que haveria maremotos, terremotos, ele diz que haveria sinais de destruição ecológica. Ele afirma: quando isso começar a acontecer, comecem a ficar atentos. Mas de todos os versículos do capítulo 24, há duas ênfases ou três ênfases que são fundamentais, e que ele aponta, e que ele diz que isto é o mais importante. Ele diz que quando os sinais começarem a aparecer, quando essas coisas começarem a aparecer, que o que nós, enquanto cristãos, deveríamos prestar atenção como sendo o sinal da volta dele, seriam três coisas. Primeiro, ele diz assim: preste atenção nos falsos profetas, percebam o que eles estão dizendo. Muitos vão aparecer falando em meu nome,
dizendo que é o Cristo, que pode salvar, que pode resolver os seus problemas, que pode distribuir determinadas coisas para vocês, que podem fazer vocês mais ricos, que podem fazer vocês mais poderosos. Muitos vão fazer isso em meu nome. Preste atenção. Os falsos profetas é o primeiro sinal, é a ênfase que ele diz a respeito da volta dele. Nenhum de nós temos dúvida, basta, e eu não preciso estimular nenhum de vocês a frequentarem a internet, porque eu sei que muitos de vocês fazem isso, para vocês perceberem que há muitos falsos profetas. Aliás, eles dominam a mente evangélica hoje. Eles são muito mais ouvidos do que aqueles que estão pregando o evangelho. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Existe na internet um grande pregador, considerado o príncipe dos pregadores. Ele tem um site onde as pessoas podem ir até lá e ouvir as suas pregações. Os pastores regravaram o que ele pregou e colocou na internet. Não é o site mais frequentado, é um dos menos frequentados. Os sites mais frequentados de pregação são dos influencers gospel, são aqueles que chamam a atenção, são aqueles que deturpam o evangelho. Esses são os que estão sendo mais ouvidos por muitos de nós. Enquanto isso, nós não prestamos atenção nos sinais de Jesus, na multiplicação dos falsos profetas. Eu não sei se você tem ouvido, por exemplo, os falsos profetas que distorcem o evangelho, e que dizem, por exemplo, que basta você fazer uma confissão pública a respeito dos seus desejos, das suas taras, das suas ambições. Basta você fazer essa confissão pública em nome de Deus e dizer isso publicamente para Deus, que Deus fica na obrigação de responder a você, porque se Ele não fizer assim, Ele não estará honrando o seu nome. Eu não sei se você já viu isso. Se você não viu, não procure ver, nem fique ouvindo, porque isso não procede de Deus. E eu estou falando isso para ser bonzinho, porque eu poderia dizer com toda a autoridade da palavra de Deus, e vocês podem conferir se existe isso na Bíblia. Isso é doutrina dos demônios. Os falsos profetas se manifestam de outra maneira, e dessa forma ela proliferou na vida da igreja. É quando você começa a ouvir os falsos profetas que afirmam que você tem que fazer negociatas com Deus, que você tem que dar coisas para Deus para você receber dele, que você tem que conquistar as coisas à medida que você oferece as coisas para Deus. Se Deus fosse nos medir pelo que nós oferecemos para Ele, ou pelo que nós podemos dar a Ele, nós seríamos todos consumidos. Os falsos profetas estão presentes, e Jesus disse: quando vocês quiserem saber quando eu vou voltar, preste atenção nos falsos profetas. Esse é o primeiro sinal. O segundo, ele é muito grave também. Ele diz que a iniquidade iria se multiplicar, que então viria o fim. Nenhum de nós, por mais ingênuos que sejamos, temos dificuldades em perceber que a iniquidade está multiplicada na humanidade. Ela está sendo divulgada, propagada, ela invadiu a cultura, ela tomou conta da estrutura da sociedade. A iniquidade, ela toma conta daqueles até que se afirmam e se falam serem pessoas cristãs. A iniquidade, ela se multiplicou. As pessoas hoje, elas não têm a menor respeito e consideração por nada, nem por si mesmo. Há pessoas tão maldosas, que elas são capazes de afirmar coisas
totalmente contrárias aos princípios de Deus, e muito mais contrários à própria natureza humana, afirmando-se assim que isso é cultural, que isso não tem nenhum problema. Jesus disse que quando a multiplicação da iniquidade começasse a acontecer, estaria chegando o fim. E a terceira ênfase que Jesus dá nos textos de Mateus 24 e 25 é que a humanidade iria se tornar uma humanidade gélida, gelada, fria, desamorosa, egoísta, individualista, voltados para si mesmo, sem solidariedade, sem amor ao próximo, cheias de preconceitos, de raivas, de rancores, abusivos uns dos outros, agressivos, violentos. É isso que a palavra de Deus disse, é isso que Jesus disse, que a gente deveria prestar atenção, porque Ele voltaria nesse processo. Também nenhum de nós precisamos fazer nenhum exercício tão grande, tão intelectual, para perceber que a violência está multiplicada no mundo, que o esfriamento do amor se faz presente, que as pessoas não se amam, que as pessoas têm dificuldade de amar, que as famílias vivem grandes conflitos, que não conseguem andar a segunda milha, não conseguem querer bem, não conseguem perdoar. A palavra de Deus é clara e diz que o nosso coração se endureceria a partir do momento em que nós abandonamos a Deus e deixamos Deus fora dos processos da nossa vida. E o que nós estamos vendo na sociedade nada mais é do que isso. Cada vez mais agressivos, cada vez mais justificamos a agressão, seja ela por palavras, seja ela por atitudes, sejam elas por decisões que tomamos. Ela está presente na vida das pessoas. O esfriamento do amor, o desamor, a falta de carinho, de respeito, cada vez mais se abraça menos. A pandemia veio para contribuir para isso. Eu espero que isso volte, que a gente aprenda de novo a se abraçar, a conversar, a compreender o outro, a tratar o outro com respeito, com carinho, com beijo, com abraço. Cada vez menos. Essas foram as três ênfases, são as três ênfases de Jesus. Se você quiser saber mais, você pode voltar domingo que vem, que eu vou explorar um pouco mais esse assunto, e quem sabe a gente trata mais disso. Mateus 24 e 25, leiam. Mas em nenhum momento Jesus disse e marcou a data, nem ele sabia. Ele disse, isso é exclusivo do Pai. E isso que estão fazendo aí é uma forma inadequada de compreender a minha volta. Preste atenção nos falsos profetas, na multiplicação da iniquidade e no esfriamento do amor. Os discípulos queriam saber qual era a data. E ele respondeu, isso somente o Pai saberá, porque eu voltarei como um ladrão, sem que ninguém saiba, sem que ninguém perceba. Eu farei uma surpresa para vocês todos. Eu virei e todo olho me verá. Aí então, depois de dizer isso, ele disse, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. É interessante que esse texto, ele é sempre observado e pregado para aqueles que se tornam, para as pessoas, despertarem as pessoas para serem missionários. Na palavra de Deus não tem, essa proposta não é bem esta. Tanto esse texto como o de Mateus, ide ao mundo e pregai às nações, ela tem a ver com o dia a dia das pessoas. Não é ide, é indo. Não é num determinado lugar, não é só lá na África, ou agora no mundo muçulmano, ou só na Espanha, não.
O Evangelho e o que Jesus estava dizendo é que eles seriam testemunhas. Ser testemunha é ser mártir, é você dar a sua vida para que o Evangelho seja percebido. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 20, verso 37, que Deus escolheu desde a eternidade o lugar que nós vamos morar. Você não está onde você está por uma coincidência. Deus tem um propósito em você estar onde você está. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo aos discípulos: olha, preste atenção, depois que eu for ao Pai, vocês vão ser perseguidos, e vocês vão ter que se espalhar no mundo, e quando vocês estiverem indo, vocês vão ter que dar a vida para que o meu nome seja conhecido. Vocês serão minhas testemunhas, aonde vocês estiverem, em Judeia, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eu tenho uma vontade de perguntar para vocês aqui, quem nasceu aqui em Maringá? Quem está aqui que é maringaense assim, da gema? Faz um sinal aí para mim. Bastante gente. Isso, agora vamos fazer o contrário. Quem veio de fora? Vamos ver. Olha aí, é mais ou menos dividido. Eu nasci numa cidade linda, né? Eu nasci no Jardim Suspensos de Ataleia. Vocês não fazem ideia onde é isso. Jardim Suspenso é por minha conta, tá? É impressionante, Deus vai nos movimentando, nos colocando nos lugares, para onde a gente estiver indo, a gente esteja apresentando o que é o Evangelho e quem é Jesus. Você está entendendo? Enquanto você vive, preste atenção na multiplicação da iniquidade, preste atenção no esfriamento do amor, porque vocês, enquanto vocês vivem, vocês não podem viver isto. Vocês precisam viver uma vida santa diante de Deus, uma vida bonita diante do Senhor, uma vida saudável. Vocês são santos, separados. Todos que olharem para vocês vão ver os sinais da graça e do amor de Deus. Quando seus filhos nascerem, eles vão, à medida que eles forem crescendo, eles vão vendo vocês e vão admirando vocês, por causa da minha presença na vida de vocês. Vocês serão testemunhas para os seus filhos. Vocês serão testemunhas para os seus vizinhos. Vocês serão testemunhas aonde vocês estiverem. Irmãos e irmãs, prestem atenção. A mente de vocês está sendo roubada por distrações, ainda que sejam religiosas, ainda que tenham o nome de Jesus. Vocês, nós fomos chamados para serem testemunhas de Jesus, para ir contra essa proposta do mundo, para ir contra essa agressão à humanidade. Nós temos que nos levantar e dizer, por causa da graça de Deus e do amor de Deus na minha vida, eu sou um homem ou uma mulher capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de abraçar, por causa da vida de Jesus em mim. O que você está fazendo com a sua vida? Como você está sendo percebido pelo outro? Como é que a sua vida é vista pelos outros seres humanos que te cercam? Como é que esta igreja está sendo vista por essa cidade? Não se distraiam. Não fiquem preocupados com datas. Não fiquem preocupados com a volta de Jesus. Ele virá. Não é a data, não é a doutrina, não é nada disso. Nada disso é certo, ou deixa de ser certo. Certo é que Jesus voltará. E quando Ele vier, você precisa estar pronto e vivendo uma vida que agrade a Ele. Você não está acreditando que é assim? Então veja o que Jesus disse para os discípulos. Como Jesus vai voltar? Aí então, esse Jesus
que dentre vós foi assunto aos céus, subiu aos céus, virá do modo como os viste subir. É da mesma maneira que ele foi, ele voltará. Anjos, ele vai ser abduzido, foi resgatado, e aí ele virá nas nuvens, segundo as imagens que a gente tem, voltará, virá como ladrão, diz o texto da Bíblia, à noite, sem que a gente perceba, sem que a gente veja, mas todo olho verá, ele vem de uma vez só. Isto é o certo. Agora, ele vai levar os seus filhos para o Pai. Ele vai apresentar você. Jesus vai apresentar você. E vai dizer, esse aqui é o Naamã. Lavado pelo sangue de Jesus. Pecador, perdido, ruim, temperamento, cheio de pecados. Mas pela graça ele foi resgatado, foi trabalhado, foi sendo ganho. Ele conseguiu até amar, perdoar, conviver com as pessoas. Por causa da minha graça, aqui está o teu filho, Pai. De quem eu me orgulho, eu me alegro, diz Jesus, de chamá-los de irmãos, conforme o texto de Hebreus. Não me envergonho de chamá-los de irmãos. Irmãos e irmãs. Como é que você está vivendo? Você é testemunha na sua casa para os seus filhos? Ou você está preocupado, achando que os decretos governamentais vai salvar a sua família? Eu não sei por qual razão as pessoas ficam achando que é o governo que vai resolver o problema. Na sua casa, a responsabilidade é sua. Na sua família, a responsabilidade é sua. Se houver violência, agressão, abuso, dureza de coração, é você que vai responder diante de Deus. Não será nenhum governante, é você. Nesta igreja, nós vamos responder pela forma como nós vivemos. Aí então, Jesus disse então que ele iria voltar dessa forma. O modo como o viste subir, ele vai voltar. Essa é uma forma dele voltar. Agora tem uma outra maneira que ele voltará. E essa outra maneira, eu estou na frente de muitos de vocês, pela lógica humana. Alguns de vocês estão na minha frente também, né? Ele pode voltar para você pessoalmente. É volta dele. E ele diz que ele volta como um ladrão. Tanto coletivamente para todos, como para nós pessoalmente. Ele vai voltar. Ele diz assim: voltarei novamente e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse versículo começa assim: não vos turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, credes no Pai. Eu vou para o Pai, para vos preparar muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aí, voltarei novamente, e os levarei para mim mesmo, para morar comigo para sempre. Agora é inseparável. Quando você diz que você crê em Jesus, Ele vem para dentro do seu coração, Ele passa a habitar você. Agora a Bíblia diz que nem a morte nos separa de Deus. Você é habitado por Ele, morada dEle. Você agora, Ele vive dentro de você. Ele diz que derramou o Espírito Santo sobre você. É Ele dentro de você, para você ser testemunha do amor de Deus. Começando na sua casa. E Ele diz que vai nos levar para morar com Ele. Para sempre, eternamente. Como é que você está vivendo? Dureza de coração, sem amar,
sem perdoar, sem andar a segunda milha, como é que você vive? Portanto, não se preocupem, ele tem um plano para o futuro. Portanto, não se preocupe como o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada um o seu próprio dia. Não fique procurando data. Não se distraia. Viva o hoje. Hoje. Viva agora. Viva intensamente a sua vida. Com Deus. Com a presença de Jesus na sua vida. Com essa consciência que você é habitado por Ele. Levante-se de manhã, dando graças a Deus e dizendo: Senhor, sou grato, porque o Senhor me deu o teu Espírito no meu coração, para que eu seja testemunha, para que eu ame, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o poder do Espírito Santo. É isso que Ele faz, Ele nos transforma. A gente que acha que o poder do Espírito Santo é só para a gente vir na igreja, cantar, dizer aleluia, fazer malabarismo, cair, não cair, vir essa confusão. O poder de Deus é para transformar a sua vida, é para te capacitar, para você perdoar, para você amar, para você andar a segunda milha com o outro, para você viver uma vida de tal forma que as pessoas, ao olharem para você, os seus vizinhos digam: que família linda, eles são diferentes. Que as pessoas, ao olharem para você lá no seu trabalho, não tem aquela imagem negativa que os crentes, na sua maioria, têm, que ficam recitando Bíblia para as pessoas. Ame as pessoas, trabalhe com dignidade, como diz a palavra de Deus, como se fosse para o Senhor. Não fique enrolando o seu patrão, ou se você é patrão, não fique explorando o seu empregado. Ame. Enquanto Jesus não volta, esse é o chamado para a gente viver, porque Ele voltará como ladrão. Amém? Tá bom, né? Por hoje tá bom. Vamos levar para o coração essa mensagem linda dentro do coração da gente, que Jesus Cristo veio para morar no nosso coração. Vamos tomar a ceia. A ceia é um momento que a palavra de Deus nos ensina que é feito em memória de Jesus. Em memória quer dizer para a gente lembrar o que Ele fez na cruz do Calvário. E diz que a gente tem que fazer isso e lembrar isso, que Ele deu a vida por nós, até que Ele volte. Eu quero te convidar para você participar desse momento com essa consciência no seu coração, na sua alma. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos e nós vamos orar por você. Ou vamos orar juntos. Senhor, nós vamos participar agora desse momento de ceia. Que o Senhor nos ensina que deve ser feito em memória de Ti. Oh Senhor, nós queremos, através do pão e do vinho, celebrar a Tua presença na nossa vida. Queremos que o Senhor, através disso, nos faça ganhar a consciência, a fé, a confiança em Deus, de que o Senhor habita o nosso coração. Que o Senhor veio para dentro de nós para nos transformar em gente mais parecida com Jesus. Senhor, nós oramos agora e pedimos que aqueles que estão vivendo em desamor, que aqueles que têm tido dificuldade para o perdão, que aqueles que não conseguem expressar amor aos que estão ao seu redor, que o Senhor venha
com a sua graça e ganhe o coração deles, e que eles vejam, enxerguem, tomem a consciência que o nosso chamado é para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. Que seja este o momento.